Definitivamente, qual é o dia santo? O sábado, ou o domingo. Veja o decreto do Império Romano que mudou a lei de Deus e santificou outro dia, e saiba o verdadeiro motivo do sábado ter sido feito por causa do homem. Saiba ainda, porque Jesus é Senhor até do sábado, e o que a guarda do sétimo dia representa para os homens. Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo, nós falaremos sobre a confusão com o Santo Dia do Senhor, quem realmente mudou a lei de Deus, e os erros na interpretação bíblica que reforçaram essa confusão. Então, sem enrolação, vamos direto à fonte. Em Êxodo 20 da sua Bíblia, está escrito: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, e o santificou. Bem, Deus afirma no 4º mandamento, que o sétimo dia é um dia santo e abençoado. Um dia que honra Ele como Criador de todas as coisas, e um dia de descanso para os homens. Mas então, por que muitas pessoas teimam que o dia santo é o domingo? Porque no ano 321 d.C., um imperador romano de nome Constantino, filho da escuridão, mudou a lei de Deus através de um decreto chamado Edito de Constantino, que diz o seguinte: que todos os juízes, e todos os habitantes da cidade, e todos os mercadores e artífices descansem no venerável dia do sol. Não obstante, atendam os lavradores com plena liberdade ao cultivo dos campos, visto acontecer a miúde, que nenhum outro dia é tão adequado à semeadura do grão, ou ao plantio da vinha. Daí o não se dever deixar passar o tempo favorável concedido pelo céu. Depois do próprio Criador santificar e abençoar como o dia de descanso o sétimo dia, o sábado, que honra Ele como Criador, um homem santifica o domingo para honrar a criatura, o sol. Sem respeito algum por Deus, é inegável que ele era um pagão adorador do sol, obrigando a todos a guardarem o dia do Deus dele. E segundo a história, essa era a posição que ele ficava para os súditos beijarem sua mão. Bem, na época desse ataque contra a lei de Deus, o imperador Constantino tinha o poder político e religioso em Roma. Mas depois do fim do império, a Igreja passou a ser a autoridade. Por que então não restaurou a lei de Deus? É simples. Eles não restauraram a lei de Deus porque nunca quiseram restaurá-la. Nunca desejaram guardar o dia que Deus santificou e honrá-lo como Criador. Antes, fizeram foi arranjar um jeito de manter a mudança na lei de Deus, alegando que continuariam guardando o dia do sol, porque Jesus ressuscitou no domingo, o que com certeza absoluta, não tem a menor base bíblica. Na verdade, ao arranjar outra desculpa para continuar guardando o domingo, a Igreja fez foi esconder a paganice do Constantino, escancarada no edito quando ele disse, venerável dia do sol. O Criador nos deu 10 mandamentos, e não 9. E nunca disse algo do tipo, a minha lei são 10 mandamentos, mas darei apenas 9 porque, eu não sei qual é o dia que o Messias vai ressuscitar, então depois vocês completam os 10 mandamentos. Na verdade, guardar o domingo nunca teve o menor respaldo bíblico, porque a Santa Escritura identifica de forma incontestável o sábado como o santo dia do Senhor. Dia este que já era guardado e santificado antes mesmo da lei ser dada para Moisés, como podemos comprovar em Êxodo 16:23, que leremos agora. Isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor, o que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo o que sobrar, guardai para vós até amanhã. A lei escrita só foi dada para Moisés 4 capítulos à frente, em Êxodo 20. E em várias outras passagens bíblicas, o Criador afirma que o sábado é seu santo dia, como por exemplo, em Êxodo 20, quando Deus deu os mandamentos para Moisés apontando seu santo dia, quando disse: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra. E como também em Isaías 58:13, quando o Criador diz:
se desviares o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, te deleitarás no Senhor teu Deus. Portanto, o sábado é o santo dia do Senhor. Diante de tanta prova que o sábado é o santo dia do Senhor, o decreto do Constantino é um atentado contra Deus, o Criador. E ainda existem as interpretações levianas do Evangelho, que reforçam a desobediência à lei de Deus, na maioria das vezes, envolvendo a fala de Jesus, como que lhe diz em Mateus 12:8. Porque o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Infelizmente, por causa da cegueira e surdez, a grande maioria das pessoas não entendem o que Jesus disse, que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus disse que é Ele. Ele é o Senhor do sábado, e não nós pecadores. E por que Jesus é Senhor até do sábado? Porque não só o homem é Senhor do que lhe pertence, mas um Deus também. Por isso, nada mais justo que Jesus seja Senhor de tudo que o Pai lhe deu, até do sábado, pelo direito da primogenitura. Jesus é o único justo encontrado na terra. Logo, como é possível que pecadores se igualem a Cristo, e sejam todos senhores do sábado também? Outra passagem bíblica muito usada para manter o engano, está no mesmo capítulo 12 de Mateus, onde os fariseus fazem a Jesus a seguinte pergunta: é lícito curar no sábado? E Jesus responde: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e se no sábado ela cair em uma cova, não lançará mão dela, e a tirará da cova? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é por consequência, lícito fazer o bem no sábado. Jesus falava que, quando necessário, os fariseus faziam o bem para as ovelhas deles no sábado, porque então ele não podia fazer o bem para os homens no sábado, visto que um homem vale mais que um animal. Isto posto, o que Jesus fazia ao pregar o Evangelho e curar no sábado, era fazer o que é lícito fazer no sábado, o bem. Assim ele tirava as suas ovelhas da cova, os homens. Portanto, Jesus jamais violou o santo sábado do Criador. E ainda outra passagem bíblica erroneamente interpretada, que promove a desobediência à lei de Deus, é novamente outra fala de Jesus quando diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E mais uma vez, as pessoas veem e não percebem, ouvem e não entendem, e se agarram com todas as forças no que o coração delas mais deseja, que é anular a lei de Deus. Quando Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, não estava anulando o mandamento de Deus ou diminuindo sua importância, ou ainda, colocando os homens acima da lei. Ele estava apenas falando sobre as bênçãos do sábado. Deus santificou e abençoou o sétimo dia ao término de sua criação, por um motivo claro, porque descansou de toda a sua obra, dando exemplo de que todo aquele que trabalha merece descanso, e também fixando o sábado como memorial da criação. Portanto, como um monumento que erguem alguém que julgam importante, ou ainda, um acontecimento que não deve ser esquecido, assim também é o sábado, que ao ser guardado honra aquele que criou todas as coisas, sendo por isso mesmo um ato de justiça. E o homem que pratica a justiça, é o verdadeiro cidadão do céu. Assim vemos que o sábado foi feito por causa do homem. Atente que o quarto mandamento não é uma ordem como os outros, mas uma exortação. Deus não diz: santifica o sábado, mas diz: lembra-te do dia do sábado. Lembra-te. Porque apesar de saber que a maioria esqueceria, Deus deseja que lembremos sempre, para que ele seja honrado como Criador, e porque também ao abençoar e santificar o sábado, selou um dia de descanso para os homens. Por isso em hebraico o sábado se escreve Shabat, que significa descanso. Então vemos novamente, que o sábado foi feito por causa do homem. Uma das maiores provas que Jesus não aboliu o sábado, está em Lucas que leremos agora. E tendo tirado Jesus da cruz, o envolveram no lençol e o colocaram num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. E no primeiro dia da semana, bem cedo,
foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Mesmo sabendo quem era Jesus, não passaram as especiarias nele para não transgredir o mandamento. Portanto, se Jesus tivesse abolido o sábado, com certeza elas teriam passado as especiarias nele na própria sexta-feira, ou teriam ido ao sepulcro no sábado pela manhã. A guarda do sábado ainda vai muito além, pois além de ser um sinal entre Deus e os homens, está diretamente ligada à ressurreição, visto que quando descansamos no sábado, estamos fazendo uma sombra, um ensaio para a vida eterna, onde descansaremos para sempre de nossos labores. Isso você encontra de forma clara por toda a Bíblia, como em Ezequiel 20, que diz: E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais cumprindo-os o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. Mas e quanto a você? Você tem o sinal do sábado? Se você ainda não tem esse sinal, deixa eu te mostrar uma palavra. Em Romanos 6,16 está escrito: aquele a quem tu obedece, desse tu és servo. Assim, se você guarda o dia que o homem santificou, o domingo, você é servo do homem. Mas se você obedece o Criador e guarda o dia que ele santificou, o sábado, você é servo de Deus. E então? De quem você é servo? De Deus, ou dos homens? Eu espero que você seja servo de Deus, espero também que você tenha gostado desse vídeo e peço que compartilhe para levar o Evangelho a toda criatura. Deus abençoe você, pois Ele é Deus que realiza o sonho dos homens. Amém. Até o próximo vídeo.